Olá pessoal, um abraço aos alunos do quinto período. E hoje na aula de hoje nós vamos tratar da correção das questões de prova para que não fique nenhuma dúvida sobre as matérias que foram discutidas nessas questões, nas 10 questões de prova. Perfeito? Eu vou passar a leitura do enunciado e vou ler aqui a alternativa correta de cada uma das questões. E vou comentar a solução para que não fique dúvida sobre o estudo da matéria. Então vamos lá, primeira questão. Paulo ajuizou reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, alegando que prorrogava sua jornada de trabalho, laborando em média 2 horas extras por dia de trabalho. Na defesa, a reclamada negou o trabalho além da jornada, juntando os cartões de pontos, todos assinados pelo reclamante, declarando o reclamante que os horários ali registrados estão corretos. Pergunta-se: os cartões de pontos assinados por Paulo são provas absolutas de sua jornada de trabalho cumprida durante o contrato, ou o reclamante poderá provar a jornada alegada na petição inicial por outros meios de prova admitidos em direito, como, por exemplo, a prova testemunhal? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Alternativa A. Como os cartões de ponto foram assinados por Paulo, ele não poderá impugnar os horários ali registrados, o que impedirá o recebimento das horas extras pleiteadas. Essa alternativa não está correta. Nós veremos aqui à frente que, em razão do princípio da primazia da realidade, o enfoque do direito do trabalho é diferente. Porque como o empregado ele necessita do seu emprego para a sua subsistência, ele sujeita-se à assinatura de documentos por determinação do empregador. Então, se o empregador manda ele registrar um horário irreal no cartão de ponto, como ele precisa do emprego para viver, ele vai registrar e vai assinar. Então, é por isso que ele pode depois contestar a fidelidade do que está retratado no cartão de ponto. Letra B. Em razão do princípio indúbio pro operário, a alegação do trabalhador sempre prevalecerá sobre a alegação do reclamado, do empresário, sendo devido o pagamento das horas pleiteadas. Também não está correto, porque não é verdade isso. O reclamante tem um ônus de prova também. Letra C. Mesmo contendo sua assinatura, Paulo poderá impugnar os registros de jornada constantes do cartão de ponto, podendo provar o trabalho extraordinário por prova testemunhal, como assegurado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma. Essa aqui é a correta. Perfeito? Letra D. Pelo princípio da proteção, as assinaturas lançadas nos cartões pelos empregados somente terão valor quando ocorrer a assistência do sindicato de sua categoria profissional. Logo, os cartões de pontos juntados pela reclamada são imprestáveis como provas. Também não é verdade. Os documentos têm validade, mesmo que não assinados pelo sindicato da categoria. Perfeito? Então, a alternativa a ser marcada na questão 1 é a alternativa C. Questão 2. Joaquim trabalhou durante 15 anos como vaqueiro em uma propriedade rural. Por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho, além do pagamento das verbas rescisórias de aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, acrescidas de 1/3, FGTS mais 40%, etc., o empregador de Joaquim pagou-lhe mais R$10.000, oportunidade em que foi assinado um termo de quitação em separado, além do TRCT, no qual Joaquim deu ampla, geral e irrevogável quitação ao patrão de todo e qualquer direito trabalhista decorrente do contrato de trabalho extinto, para nada mais reclamar em juízo ou extrajudicialmente. Referido acordo não foi levado ao Poder Judiciário para ser homologado por juiz do trabalho. Posteriormente, Joaquim ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o pagamento de horas extras, feriados trabalhados, férias não gozadas. Pergunta-se: o acordo extrajudicial celebrado acima quita os direitos trabalhistas, conforme mencionado em seus termos, impedindo o trabalhador de receber os direitos reclamados? Assinale a alternativa correta. É certo que, em razão do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas,
o acordo trabalhista não tem valor com quitação ampla e geral. Só tem valor o acordo que é homologado pela Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, foram incluídos na CLT os artigos 855B a 855E, que trata da homologação do acordo extrajudicial. Então, deve ser homologado pelo juiz do trabalho. Como no caso da questão aqui não foi homologado, não tem valor. A resposta alternativa a ser marcada é a A. O acordo mencionado não quita parcelas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho, pois, em razão do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, o trabalhador não poderá renunciar a nenhum direito, somente sendo válido o acordo homologado perante o juiz do trabalho. A quantia paga de 10 mil será deduzida do valor a ser pago ao trabalhador em razão da condenação. É claro que também deve ser deduzida a quantia paga sob pena de privilegiar o enriquecimento ilícito do trabalhador, né? Ele não pode se apoderar desses 10 mil e ser desprezado. A questão C. Maria ajuizou reclamação trabalhista contra sua ex-empregadora, pleiteando o pagamento de aviso prévio, FGTS mais 40% e demais verbas rescisórias, alegando ter sido dispensada sem justa causa. A reclamada alegou em sua defesa que Maria abandonou o emprego. Sobre o caso em referência, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta nessa questão é a D. De quem que é o ônus da prova da causa da extinção do contrato de trabalho quando há dúvida sobre a causa da extinção do contrato de trabalho? O ônus da prova será sempre do empregador reclamado quando houver dúvida sobre a causa da extinção do contrato. Isso em razão do princípio da continuidade da relação de emprego. O trabalhador, ele trabalha porque ele precisa ou ele trabalha por hobby, por lazer? Se ele ganhar na Mega Sena, ele vai continuar no emprego? Se você aí, aluno, que tem o seu trabalho, se você ganhar 100 milhões na Mega Sena, você vai ficar mais quanto tempo no seu trabalho? Então, por que você trabalha? Porque você precisa. Então, você que precisa do seu trabalho para pagar suas contas, para sua subsistência, para a subsistência da sua família, você vai abandonar o emprego? Você vai pedir demissão sem motivo? É claro que isso não é impossível, mas não é provável. Então, quem é que tem o ônus de provar? O reclamado, né? O ônus de provar é sempre do reclamado. A alternativa D, ônus de provar do reclamado nos termos do princípio da continuidade da relação de emprego. Isso já está simulado na súmula 212 do TST, que trata textualmente, até citando o princípio da continuidade da relação de emprego. Perfeito? Vamos para a questão 4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, inciso 16, estabelece que o adicional de horas extras é de 50% no mínimo. A Convenção Coletiva de Trabalho, celebrada entre o Sindicato da Categoria Profissional e o Sindicato da Classe Econômica, prevê adicional de horas extras de 90%. Qual adicional deverá ser pago aos trabalhadores da categoria? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a B de bola. Deverá ser pago o adicional previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, por ser a norma mais benéfica ao trabalhador. Então, no direito do trabalho, no conflito de normas, nós não vamos aplicar aquela pirâmide de Hans Kelsen, né? A Constituição sempre em primeiro lugar. Aqui não. Aqui, no confronto de normas, nós vamos aplicar sempre a norma mais benéfica. Se a Constituição trata de um adicional de horas extras de 50%, mas a Convenção Coletiva trata de um adicional de horas extras de 90%, a Convenção Coletiva, por ser mais benéfica, será aplicada ao caso concreto. Perfeito? Prevalecerá sobre a Constituição nesse caso. É uma lógica diferente do direito do trabalho em consideração ao direito civil. Questão 5. A Lei 13.467 de 2017 alterou a redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, com vigência a partir de 11 de novembro de 2017, deixando de ser considerada como um integrante da jornada de trabalho as chamadas horas itinere ou horas itinerário, assim considerando
considerado, o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho, para seu retorno, para sua residência, quando se tratar o local de trabalho de local de difícil acesso e não servido por transporte público regular. Pergunta-se: os trabalhadores com contrato de trabalho em vigor por ocasião da alteração legislativa, que já recebiam essas horas intímeras há vários anos, serão atingidos ou a mudança por ocasião da alteração legislativa, ou a mudança por ocasião da alteração, ou a mudança abrangerá apenas os novos contratos de trabalho celebrados após a vigência da nova lei? Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. Essa questão trata da aplicação do direito do trabalho no tempo. Na alteração da lei trabalhista, ela abrange só os contratos futuros, retroage para os contratos passados. Como é que é a regra? O princípio da imediatidade. Imediatamente após a vigência da lei, atinge todos os contratos, os futuros e os que estão em vigor. Mas e quem já recebe a parcela, como nesse exemplo? Se a lei foi alterada para retirar um direito, há direito adquirido por parte dos empregados. Aqui, quem trata muito bem dessa matéria é a autora, já falecida infelizmente, Alice Monteiro de Barros. Ela trata do princípio da aderência. O contrato de trabalho, ele tem a previsão do salário, da jornada e de algumas poucas cláusulas. Mas por que a empresa tem que pagar fundo de garantia, 13º, férias, se a empregada ficar gestante, grávida? Por que ela tem estabilidade? É porque está no contrato? É porque está na lei? É porque está na lei. As garantias da lei, elas aderem ao contrato de trabalho, né? Só que essa aderência é relativa, como se diz. Se a lei que prevê a garantia que assegura esse direito ao trabalhador altera, então esse direito não fica mais preso ao contrato de trabalho, ou seja, a empresa não está mais obrigada a cumpri-lo. A aderência ao contrato de trabalho é relativa. Então a alternativa que é ser marcada é a D. Por ser um direito previsto em lei, a aderência ao contrato de trabalho é relativa, ou seja, modificando a lei que estabelecia a garantia, os trabalhadores que recebiam as parcelas perderão o direito ao seu recebimento. Perfeito? Então, vamos interromper esse vídeo em razão do seu tamanho e continuar no próximo vídeo o comentário das próximas questões, das demais questões.